Antes de enunciar a segunda lei de Newton, é importante falar de massa, porque a segunda lei faz referência a essa grandeza física. Massa. O que é massa? A rigor ninguém sabe. Quem disser que sabe está mentindo, porque massa é alguma coisa que, no nível mais fundamental possível, nós não sabemos direito explicar. Existe um modelo padrão e que associa massa das partículas elementares ao conceito de quebra espontânea de simetria. No entanto, dizer qual é a massa do elétron, esse modelo não consegue dizer. Ele consegue expressar a massa do elétron em termos de outros parâmetros. Ou seja, massa é um conceito fundamental. Ele não pode ser explicado a partir de outros, a despeito de, convenhamos, evoluímos muito no entendimento do que seja massa. Mas é muito importante entender isso de saída. Newton também tentou dar uma definição de massa, mas na verdade aqui entre nós é uma tautologia, né? Ou seja, ele fez o melhor que ele pôde. Ele definiu massa como uma quantidade de matéria e essa definida a partir da sua densidade do volume. Ora, se você me der a densidade e volume, eu sei qual é a massa. Então, essa definição de Newton não é muito boa, não é a que nós temos hoje. No entanto, o que é importante entender é que nós sabemos medir massa. É uma grandeza física mensurável. Ora, medir é comparar. E hoje nós temos uma massa padrão, uma quantidade de matéria, como queria Newton, guardada no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, em Paris. A partir desse peso padrão, 1 quilograma, guardado lá, nós agora vamos comparar outras massas com essa unidade de padrão conhecida como 1 quilograma. O fato é que nós dizemos hoje, e isso pode ser aceito até como uma definição de massa, nós dizemos que um objeto é dotado desse atributo, conhecido como massa, se ele exercer uma força gravitacional sobre outros objetos dotados do mesmo atributo. O que nós estamos querendo dizer com isso é o seguinte: se eu tenho aqui um objeto dotado de uma massa, M1, e se eu tenho aqui um outro objeto de massa, M2, então, pelo simples fato desse objeto estar dotado de uma massa, ele é capaz de atrair outro objeto dotado de massa, no caso, massa M2, de tal forma que essa força entre eles é uma força atrativa, conhecida como força gravitacional, é isso mesmo. Hoje nós associamos o conceito de massa à interação gravitacional, à força gravitacional. Então, existirá uma força atrativa entre eles, que nós vamos chamar apenas de F, onde F é igual a M1 vezes M2 vezes G. G é a constante da gravitação universal, dividido por D ao quadrado, onde D, aqui no caso para objetos esféricos, seria a distância
entre os centros. Se eles forem pontiformes, d é a distância entre eles. Assim é que nós dizemos que um corpo é dotado de massa, e essa é uma definição de massa, massa gravitacional, né? Se esse corpo exercer forças gravitacionais sobre outros objetos. Então, massa gravitacional é definida como um atributo que permite a um objeto atrair outros objetos gravitacionalmente. Então, essa é uma definição de massa, massa gravitacional. É claro que, a partir desta expressão, nós temos também uma forma de comparar massas. Veja-se que quando nós utilizamos uma balança romana, o que nós estamos fazendo é comparando forças gravitacionais, força-peso. Esta é uma forma de caracterizar massa. Massa, portanto, pode ser definida a partir da força gravitacional. E podemos também medir massas comparando forças gravitacionais. Na mecânica, a partir da segunda lei de Newton, também introduzimos um conceito de massa. A massa dita inercial. Massa como uma medida da inércia de um corpo. E, de acordo com a lei que vamos estudar em seguida, nós definimos a massa como sendo a relação, agora vou escrever em módulo, né, da força dividida pela aceleração, né? Ou, dito de um outro jeito, né, a aceleração é igual à força dividida pela massa. Então, quanto maior for a massa de um objeto, menor será a aceleração. Maior será, portanto, a inércia do corpo. No entanto, sabemos hoje que não existe experimentalmente nenhuma distinção entre massa inercial e massa gravitacional. Finalmente, queremos dizer que, ao contrário da definição dada por Newton, hoje nós entendemos matéria como sendo tudo aquilo que tem massa. Não vamos entrar em detalhes, porque a partir daqui nós podemos definir 4 tipos de matéria, mas não vamos a esse nível de detalhamento, né? Mas o fato é que hoje nós definimos matéria como tudo aquilo que tem massa. É claro que agora podemos considerar um elétron que tem massa como sendo matéria, um átomo como sendo matéria, um aglomerado de átomos como sendo matéria. O fato é que, primeiramente, nós podemos medir massa, definimos a massa a partir da interação gravitacional, e isso nos confere um método de medir massa, e a partir do conceito de massa, hoje, nós definimos a matéria.